Olá pessoal, estamos de volta aqui com Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e trazendo sempre essas pesquisas, e ultimamente eu tenho me concentrado numa série de matérias do jornal Folha do Povo de 1953, que trata dos bairros da Grande Vitória, da Ilha de Vitória, em 1953, no fim do ano, outubro, novembro, dezembro daquele ano. Ano muito importante para Vitória por conta de vários projetos de infraestrutura, os aterros da Capixaba, de Bento Ferreira, Ilha de Montebello, Ilha de Santa Maria, tudo foi aterrado, muitas novas estradas, linhas de bonde por toda a cidade. Lembrando que eu sempre comento aqui com vocês que a Vitória tinha prefeito, mas na verdade quem comandava mesmo a capital e o entorno, Serra e Vila Velha, era realmente o governador do estado. E nessa época o governador eleito era o Jones dos Santos Neves, um amigo íntimo, né, do presidente Getúlio Vargas, que era o presidente na época. E naquela época havia o Ministério da Aviação e Transporte e Obras Públicas, muito importante ministério, uma espécie de ministério do interior, né? E ele ajudou muito as obras de infraestrutura no Porto de Vitória, inclusive, e nesses aterros tão importantes aqui em Vitória, né, gente? Especialmente entre o centro da cidade e a Praia do Suá, né? E eu vou trazer para vocês, então, a 19ª matéria da série, visitando bairros e subúrbios. Santa Lúcia, um bairro dentro do outro, é o que a gente vai tratar aqui agora, né? Falando sobre o bairro Santa Lúcia, e com texto de Adam Emil e fotos do Moacir Silva. Aí ele fala aqui no subtexto, né? A tal Rua da Árvore, 3 pontinhos, aqueles negócios, né? Rua, onde fica a Rua da Árvore? A rua não tem nome, é uma árvore realmente. O leite é adquirido na Praia Comprida, rede de esgotos não existe, valetas imundas. Assim, o texto do repórter trata o bairro Santa Lúcia e podemos assim dizer, um bairro dentro do outro, tão intimamente ligado com a Praia Comprida. A maioria das ruas que tem seu início na praia terminam em Santa Lúcia, e dali terminavam onde hoje é a Avenida Leitão da Silva, né? Aí ele fala, assim temos as ruas José Teixeira, que é Praia do Canto e Santa Lúcia, Aleixo Neto, Santa Leopoldina, São Mateus e Rio Branco. Na época era chamada de rua, não era avenida, né? Mas são aquelas ruas que são paralelas dentro da Praia do Canto, que ultrapassam a Reta da Penha e saem em Santa Lúcia, né? Essas ruas, acreditamos seja escusado dizer, têm seus melhores trechos na própria Praia do Canto, chegando em Santa Lúcia, mas se parecem com os caminhos da roça. Você vê que ele faz uma reclamação que a Praia do Canto, as mesmas ruas na Praia do Canto eram mais bem cuidadas do que em Santa Lúcia. Na verdade, Santa Lúcia nessa época, gente, vou mostrar para vocês aqui. Santa Lúcia nessa época era assim, ó. Essa é uma foto dos anos 50, né? Então a gente vê a Reta da Penha bem aqui, ó, até porque a Reta da Penha é nomeada desse jeito por conta da sua vista para o convento. E o convento está lá no fim da foto, ó. E ao lado a gente vê aqui o Mestre Álvaro, né? E uma ponta aqui da Ilha do Boi. Então você vê que realmente a igreja de Santa Rita está aqui, ó. Aqui é a Praia do Canto e Praia Comprida, né? E esse lado de cá é a Rua José Teixeira, a Avenida Rio Branco, né? Então o lado de cá era realmente com muita vegetação, era bem bucólico, né? Tinham sítios aqui, casas de praia e tal, né? Então ele faz uma comparação desses caminhos, né? Caminhos da roça, dessas ruas que saem da Praia do Canto em melhor condição e entram em Santa Lúcia como se fosse uma roça mesmo, né? Tais os aspectos de abandono aqui estão entregues. De todos esses caminhos, ele bota entre aspas, né, o único que apresenta iluminação, assim mesmo, logo que entra na localidade, é o Rio Branco, a Rua Rio Branco, com o pomposo título de avenida. Você vê que nessa época tinha gente que
ainda chamava a Rio Branco de rua, mas ela já tinha o nome de avenida, nessa época aí, em 1953. É bem verdade que essa avenida, entre aspas de novo, né, veio melhorar bastante a escassa condução, né, ônibus e bonde, né, aberta até o final da Praia Comprida, apresenta até certo trecho, cerca de 200 metros, já em Santa Lúcia, uma boa largura. Entretanto, tão logo passam esses 200 metros, né, entre a Praia do Canto e Santa Lúcia, que é exatamente o trecho entre a Igreja Santa Rita, passando a Reta da Penha, mais ou menos, né, a avenida se transforma num caminho por onde mal passa um veículo, né, de tanto buraco, poeira, quando chove tem lama e tal, que, aliás, é uma reclamação da população de todos os bairros dos subúrbios no entorno do perímetro suburbano da Ilha de Vitória. Todo mundo reclama da mesma coisa. É claro que nos bairros mais pobres as reclamações eram de outra ordem, como, por exemplo, saneamento básico, esgoto, vala, etc. Mas desse lado também havia esse tipo de problema. Coberta com barro vermelho, em dias de chuva se torna um imenso lençol de lama. E nos dias de sol, a passagem de veículos deixa também um imenso lençol de poeira. Aí você imagina, você está saindo do trabalho para sua repartição pública ali nos anos 50, você vai pegar uma condução, um ônibus, um carro, um veículo mesmo, até um bonde, e você vai chegar no centro da cidade, onde havia todo o movimento bancário, servidores públicos trabalhando, repartições públicas, as indústrias, bancos, cartórios e tudo, correio. Você chegava aqui no centro todo empoeirado, né? Num dia de calor com poeira, né? Então você tinha que obrigatoriamente usar o guarda-pó, era um sobretudo fininho, antigo, que se usava por cima da roupa para proteger o terno ou o seu vestido, né? E na chuva, imagina, né? Como muitos moradores falavam em outras matérias da mesma época, em bairros do subúrbio da zona norte, da zona sul, né? O pessoal fala de tirar os sapatos ou tirar as suas sandálias, porque senão eles ficariam imprestáveis para sempre, né? Então a pessoa, mesmo que estivesse bem arrumada para ir no cinema ou para ir encontrar com o namorado, com a namorada, você tinha que tirar o sapato, né, o salto, porque senão você, né, estragaria o seu sapato num dia de chuva, né? Aí está falando, esquecíamos-nos de dizer que até as proximidades de uma bonita residência foi espalhado o saibro. Além de existirem 2 lâmpadas, as demais no prolongamento da rua estão desde há muito tempo queimadas, tendo os moradores comparecido à prefeitura, onde se prontificaram a comprar as lâmpadas. Você vê, né? Que o governo não resolve nada. Ou você é amigo do prefeito, ou amigo amigo do amigo para resolver seu problema dentro de uma repartição pública, né? Sempre foi assim e sempre será, tá? Então é difícil realmente. Então a pessoa se prontifica ela mesma, eu vou lá comprar a lâmpada, a prefeitura só tem que disponibilizar alguém para subir no poste, para trocar a lâmpada e tal. E mesmo assim era problema, contanto que fossem trocadas, o morador compraria as lâmpadas, né? Como ocorre geralmente, foram prometidas providências e até hoje lá continuarão, né, as mesmas lâmpadas queimadas nos postes e tal, o pessoal reclamando. Aí deixa eu ver aqui o que mais a gente pode trazer. Aqui tem essa fotografia, que ela é muito ruim, né? Esses jornais, gente, antigos, eles foram digitalizados nos anos 90 ainda, né? Então, se a Biblioteca Nacional fizesse um esforço de redigitalizar esse material hoje, a gente teria fotos incríveis, né? Estaria em muito melhores condições, né? Mas de qualquer jeito, aqui tem uma foto do Moacir Silva e a legenda é: em Santa Lúcia existe um caminho da roça que recebeu o nome de Rua da Árvore. O mato cresce frondoso e há urgente necessidade de higienização dessa rua. Nessa outra foto, a Avenida Rio Branco, aqui a gente vê, gente, uns casebres, olha só. E aqui no fundo a gente vê o bonde vindo, tá vendo? A Avenida Rio Branco veio melhorar bastante o transporte, entretanto, muitas falhas são vistas.
buracos, mato, lixo, iluminação deficiente, poeira nos dias de sol e lama nos dias de chuva. Sem pavimentação, a avenida apresenta um aspecto desagradável. Você vê que nessa época a prefeitura ainda estava providenciando a pavimentação da Avenida Rio Branco. A gente vê outra foto aqui, ó. Aqui a gente vê a Igreja Santa Rita de costas, né? E aqui a gente vê ela de lado, ó. Aqui é a rua Eugênio Neto, gente, entroncamento com a Reta da Penha. A gente vê o bonde vindo aqui, tá vendo, ó? E aqui entra em Santa Lúcia a rua Eugênio Neto, né? Aí deixa eu ver aqui mais. O que ele fala aqui mais? Em uma reportagem passada, dissemos que não é justo que cidadãos pagando criteriosamente seus impostos, que residem em bairros de condições satisfatórias, vivam em situação abaixo de qualquer crítica em ambientes menos higienizados. Então, ele fala que os moradores de toda a região da Ilha de Vitória pagam seus impostos em dia, e tem gente que paga os impostos e não tem nenhuma benfeitoria do poder público, né? E isso continua sendo assim até hoje, né? Então, pois hoje somos obrigados a repetir a mesma coisa. Os moradores, a maioria dos moradores de Santa Lúcia, paga taxa de lixo e calçamento. Entretanto, nenhuma das ruas, se assim podemos chamá-las, possui sequer meio fio. E a matéria continua aqui como a gente vê aqui na foto, conclui na página 4, letra J, do jornal Folha do Povo, de segunda-feira, 16 de novembro de 1953. Essa matéria é a 19ª matéria da série, né? A série é Visitando Bairros e Subúrbios. Eu fiz um corte aqui no Memória Capixaba, no Facebook, né? E toda vez que a gente faz essa pesquisa e coloca as fotos, documentos, vídeos e tudo no Facebook, eu faço um vídeo aqui pro canal no YouTube, né? Que é para poder consolidar essa pesquisa. E aqui a gente vê Santa Lúcia, uma foto bem bacana, né? Dos anos 1980. Incrível foto, né, gente? Eu tô até meio perdido nessa foto aí, alguém me ajuda aí? Aqui eu consigo ver... Aqui eu acho que é o edifício do centro da praia, né, gente? É isso mesmo, né? Eu acho que sim. Aqui é o edifício do centro da praia, aqui é a Reta da Penha. Aqui é a rua José Teixeira, não é? Acredito que sim. E aí a gente vê, né, um aspecto ainda interessante de Santa Lúcia nos anos 80. Muitas árvores, muitas casas, poucos edifícios, né? Hoje em dia, infelizmente, está tudo tomado de edifício, não tem vaga para estacionar o carro, muito calor, né? Aqui, todos esses entroncamentos aqui de ruas com rotatórias, mudou tudo, né? Completamente. Eu, sinceramente, prefiro Vitória desse jeito aí, até os anos 80, estava legal. Hoje, esses bairros, Praia do Canto e Santa Lúcia, viraram bolsões, assim, de pessoas para lá e para cá, movimento, trânsito, barulho. Aliás, Vitória toda tá desse jeito, né? Vitória inteira tá essa barulheira infernal, poluição sonora, ambulância, polícia, bombeiro o tempo todo, uma barulheira infernal. Infelizmente, né, gente, é o preço que se paga pelo desenvolvimento, né? Deixa eu ver uma outra foto bem interessante aqui. Tem umas fotos aqui, ó, que a gente vê um entroncamento de Reta da Penha com Praia do Canto e Santa Lúcia, uma foto dos anos 1940, a tal Rua da Árvore, né? Famosa, que o repórter não sabe por que é Rua da Árvore, não tem nome essa rua, é Rua da Árvore mesmo, mas o povo bota esse nome lá pelos anos 20 e fica o nome, né, durante anos e anos, né? Aí de repente lá nos anos 60 vem alguém, arranca a árvore fora e pronto, acabou. Aqui também aspecto de Santa Lúcia nos anos 1950, aí nos anos 1970, né? Aqui também Santa Lúcia nos anos 1960. Se não me engano, essa foto é da família do Zé Pretinho, né, gente? Ali em Santa Lúcia havia um antigo Secos e Molhados, né, famoso. Eu comprava lá cabeça de negro, aqueles
bombinhas, né? Lá no Zé Pretinho. Deixa eu até trazer, ele foi uma figura icônica aqui de Vitória nos anos 1950, 60, 70, com o seu seco e molhado lá, ele aqui, ó. Pediu, pagou. Esse é o famoso Zé Pretinho, né? Olha lá, Zé Pretinho pegava lagosta, era pescador também, né? Mergulhador e tal. E esse era o boteco dele ali, em Santa Lúcia, muito famoso, né? Olha ele aí, ó. Eu cheguei a frequentar lá o... Ficava bem aqui, gente, ó. Era uma casinha antiga, né? E ele tinha uns secos e molhados ali. Vendia de tudo. Era um bar misturado com venda de linguiça e vendia fumo de rolo, fumo de mascar. Vendia bombinha, rojão, pipa. Vendia peão, aquelas coisas, bolinha de gude, tudo. Era muito legal, né, gente? E são fotos icônicas mesmo, né, dessa figura extraordinária, daquelas figuras que a gente nunca vai esquecer, né, que fazem parte da nossa infância. Hoje em dia eu acho que não existe mais isso, né? Essa coisa que a gente viveu lá, antigamente, até os anos 70 pelo menos, né? Hoje, infelizmente, não existe mais. Mas esse é o Memória Capixaba, gente. Eu sou Fábio Pirajá. A gente vai interagindo mais, né? Conversando, batendo papo. Eu tenho uma história de comunicador, como radialista, desde os anos 80, né? De conversar com as pessoas e bater papo. Os meus programas de rádio sempre foram programas de rádio com participação de ouvinte, conversando, batendo papo. Os programas de auditório que eu fiz também na Gazeta durante 10 anos, lá na Gazeta AM. Tudo isso me ensinou a dialogar com as pessoas de forma simples, né? De forma que eu consiga ser direto, sem ficar, né, empombando muito e conversando, batendo papo. A gente vai se soltando e conversando mais, batendo papo e trazendo memórias e trazendo as pesquisas, as coisas que a gente leu, que a gente está lendo, que a gente está pesquisando, historiando e trazendo aspectos da geografia, tudo a respeito do Espírito Santo, das nossas cidades, do nosso povo, nossas lendas, nossas histórias, figuras icônicas, famosas ou anônimas, então dos políticos da época, industriais, pessoal que fez comércio, serviço, né? Nesses últimos navegações, tudo, desde 1500 até hoje, a gente vai trazer aqui assuntos variados. Eu aceito sugestões, claro, né? Eu peço desculpas também, porque eu tenho recebido algumas reclamações do pessoal. Pô, o Fábio não responde, eu comento lá no vídeo, eu tô postando vídeo. Aí a gente tem que parar, né? Dar uma lida nos comentários e eu tô comentando tudo. Tô dando aquele joinha, agradecendo. Até quando a pessoa fala mal, eu dou o joinha, obrigado pela sugestão, não tem problema. Se estiver gostando, deixa um like. Se não estiver gostando, também deixa um dislike, não tem problema. E a gente vai continuar o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, um trabalho de paixão pela história, pela geografia do mundo, da antiguidade, tudo que eu adoro. Mas a gente fez esse recorte para falar da história do nosso estado, que é uma história rica. O Espírito Santo é um dos estados mais antigos do Brasil, né? E tão antigo quanto a Bahia. O Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, é tão antigo quanto Salvador e Recife. Então a gente tem que fazer esse disclaimer aqui, dizer que eu vou falar com todo mundo que estiver comentando nos nossos vídeos e aceitar, claro, as sugestões também. Então, muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.